Olá pessoal, sou o professor Matheus, como já falei, sou professor de Geografia, eu vou acompanhar vocês durante algumas aulas, e essa é a nossa terceira aula, né, dessas aulas de Geografia do Projeto Promova, e na aula de hoje a gente vai continuar na discussão sobre globalização, e vamos falar de divisão internacional do trabalho e as transnacionais. É um tema muito amplo, pessoal, e como a aula é muito curta, a gente vai dar ênfase aqui nos principais pontos desses dois temas, que é a divisão internacional do trabalho e as transnacionais. Os dois temas estão ligados ao processo de globalização. Então, nessa aula a gente vai trabalhar as seguintes habilidades, né? Analisar fatos e situações para compreender a integração mundial, econômica, política e cultural, comparando as diferentes interpretações de globalização e mundialização, analisar a atuação das corporações internacionais e das organizações econômicas mundiais na vida da população em relação ao consumo, à cultura e à mobilidade, e analisar a influência do desenvolvimento científico e tecnológico na caracterização econômica do espaço mundial. Então, essas serão as habilidades trabalhadas na aula de hoje. E no fim da aula, vocês vão ser capazes de compreender o conceito de divisão internacional do trabalho, entender a diferença entre desemprego cíclico e desemprego estrutural, analisar o papel das transnacionais na ordem mundial atual, reconhecer o papel central das empresas transnacionais na globalização, identificando o que são e as principais estratégias de atuação, e avaliar criticamente os exemplos de atuação das corporações internacionais e organizações econômicas internacionais na vida da população. Então vamos lá, pessoal, vamos começar falando de divisão internacional do trabalho. Então, a divisão internacional do trabalho, também chamada de DIT, né, DIT, que são as siglas, é um nome que se dá ao comércio mundial no qual cada país produz e exporta determinados tipos de bens e serviços. Só para lembrar vocês, né, exportar, pessoal, é vender para outro país. E importar, né, é comprar de outro país. Né? Fiquem atentos a isso. A gente vai falar na aula de hoje muito de exportação, ou seja, na venda de mercadorias entre países, ok? Então, essa divisão internacional do trabalho, ela vai ser marcada pela existência de dois principais grupos de países. Cada grupo de país será responsável por exportar um determinado tipo de serviço ou de mercadoria. Então, agora a gente vai ver quais são esses dois grupos de países da divisão internacional do trabalho. São os seguintes: países desenvolvidos, né? Esse grupo de países será responsável por exportar produtos industrializados ou serviços com elevada tecnologia. É a minoria de países que vendem esse tipo de bem, que vendem esse tipo de mercadoria, certo? Então, os países desenvolvidos, né, por serem ter um avanço tecnológico maior do que os países subdesenvolvidos, eles vão ficar responsáveis por vender esse tipo de mercadoria que tem um maior valor no comércio internacional, certo? E o outro grupo de países, né, será os países subdesenvolvidos. Esses países, eles serão exportadores de matéria-prima, tipo minério, produtos agropecuários e produtos industrializados com pouca tecnologia. Esse grupo de países, né, eles vão vender uma mercadoria mais barata no comércio internacional, vamos dizer assim. É uma mercadoria sem tanto valor agregado. Já já a gente vai discutir, vocês vão entender o que seria esse valor agregado. E da mesma forma que o processo de globalização, pessoal, que nós estudamos já na aula passada, a divisão internacional do trabalho, ela vai ter origem no mesmo período que a globalização, certo? Que é no período das grandes navegações. Então, desde o período das grandes navegações, que o comércio internacional, ou seja, o comércio entre países, funciona dessa forma, ok? Só que naquele período era um pouquinho diferente. Qual era a diferença? Naquela época, né, essa divisão internacional do trabalho, ela vai começar com um pacto colonial. Ou seja, que era um pacto feito entre as metrópoles e as colônias, certo? O colonizador e a colônia. Um exemplo, Portugal e o Brasil. Né? O Brasil colônia, Portugal a metrópole, o colonizador. E o que era esse pacto colonial? Né? Como funcionava esse pacto colonial? Onde as colônias do pacto colonial, elas só podiam comercializar com suas metrópoles, ou seja, com o colonizador. Assim, as colônias forneciam as matérias-primas e as metrópoles os produtos manufaturados. Ou seja, nós vendíamos as matérias-primas para Portugal,
Portugal pegava essa matéria-prima, manufaturava e revendia para a colônia, com mais valor, né? Com valor agregado naquela mercadoria. Né? E esse valor agregado aumenta o preço da mercadoria, certo? Aumentando o preço da mercadoria, nós ficávamos responsáveis por vender uma mercadoria barata e comprar uma mercadoria mais cara, né? Enquanto a metrópole ela comprava uma mercadoria barata e vendia uma mercadoria mais cara. Então, nesse processo, né, os países desenvolvidos eles têm vantagem e lá no início as metrópoles é que obtinham essa vantagem nessa venda e compra de mercadorias, certo? Então, para entender melhor, eu fiz essa tabela aí, que mostra como era a divisão internacional do trabalho no início e como é a divisão internacional do trabalho que a gente viu agora no início da aula. Lá no início, no período das grandes navegações, as colônias, né, elas extraíam os produtos primários, matéria-prima, né, vendia para as metrópoles e nas colônias esse trabalho era feito com mão de obra escrava, né? E as metrópoles elas eram responsáveis pela produção e exportação de produtos manufaturados a partir dessas matérias-primas das colônias, né? E agora, né, os países subdesenvolvidos eles produzem as mercadorias com pouco valor agregado, ou seja, aqueles produtos industrializados com pouca tecnologia, certo? E matérias-primas. E os países desenvolvidos, né, que eram as antigas metrópoles, a maioria deles, os produtos industrializados com grande valor agregado, ou seja, alta tecnologia. E a atual divisão internacional do trabalho, né? Como ela se configura hoje em dia? Se configura da seguinte forma. Não teve uma grande mudança com relação a essa divisão internacional do trabalho que nós vimos no início da aula. Tem um esquema aí que eu acho que vai ficar facinho de vocês entenderem, né? Olha só, desse lado tá os países mais ricos, os países desenvolvidos, né? Altamente industrializados, que eles vão vender produtos industrializados mais avançados tecnologicamente. Um exemplo, computadores, automóveis, medicamentos, máquinas, aviões. E também eles vão enviar capitais para os países menos desenvolvidos. O que seria isso, professor? Esses capitais são empréstimos, são investimentos que esses países ricos enviam para os países mais pobres, certo? E alguns exemplos desses países são Estados Unidos, Japão, França, certo? E do outro lado, né, tá o grupo de países mais pobres ou subdesenvolvidos, certo? Esses países, eles são menos industrializados ou países até mesmo agrário, né, que ainda não se industrializaram. Eles vão ser responsáveis por vender produtos primários, né, de gêneros agrícolas, minerais, etc. Produtos industrializados, mas com pouco valor agregado, né, tipo aço, algumas máquinas, cimento, tecido, etc. Né? E aqueles empréstimos e investimentos que os países ricos enviam para os países mais pobres voltam para os países mais ricos, como lucros dos investimentos, né, e os juros desses empréstimos que são feitos, ok? E tem aqui alguns exemplos desses países menos desenvolvidos, subdesenvolvidos, né, ou mais pobres, vamos dizer assim, como Índia, África do Sul e Brasil. Vale ressaltar uma coisa, pessoal, que essa divisão internacional do trabalho, né, ela não é um modelo seguido absolutamente por todos os países, ou seja, não dá para encaixar todos os países em um desses grupos. Vai ter países que vão fugir desses exemplos, né? Mas é a minoria deles. A grande maioria vai se encaixar nesses dois exemplos. Países que vendem produtos, né, mais industrializados, mais tecnológicos, e países que vendem produtos, né, menos industrializados, menos tecnológicos, certo? Então, o valor das mercadorias industrializadas é maior em razão da maior incorporação de trabalho e outros recursos, como tecnologia. Isso a gente vai chamar de valor agregado, que eu tinha falado mais cedo, né? Ou seja, por que os países ricos eles lucram mais? Porque a mercadoria vendida por eles tem um maior valor agregado, né? Ou seja, é incorporado mais trabalho, né, mais recursos tecnológicos para produzir aquela mercadoria. Enquanto os países menos desenvolvidos, né, vão vender mercadorias com menos valor agregado, certo? E a tendência, pessoal, é que
os produtos industrializados, com o passar do tempo, eles se valorizem cada vez mais. E os produtos não industrializados se valorizem cada vez menos, certo? Ou seja, se desvalorizem com o passar do tempo. A divisão internacional do trabalho e essas desigualdades do mundo globalizado. Então, a divisão internacional do trabalho, ela foi responsável por intensificar essas desigualdades internacionais iniciadas lá no período das grandes navegações, da colonização, certo? E o que seriam essas desigualdades internacionais? Essa desigualdade, né, entre ricos e pobres, fazendo com que os países pobres fiquem cada vez mais pobres, né, e que os países ricos cada vez mais ricos, por causa dessa divisão internacional e dessa venda de mercadorias, de um lado com maior valor agregado e de outro com menos valor agregado, certo? Então isso faz com que, pessoal, os países subdesenvolvidos, eles continuem em uma situação de subserviência. O que isso quer dizer? Que eles sempre vão ficar à mercê, né, dos países desenvolvidos, porque eles não se industrializam, né, vendem mercadorias com valor agregado menor, consequentemente lucram menos e continuam nessa situação, né, de países subservientes. Só que, pessoal, né, é possível romper com essa lógica, certo? Países subdesenvolvidos, eles podem quebrar essa lógica e passar a se tornar um país que vende mercadorias com grande valor agregado, né, mercadorias tecnológicas. Poucos países conseguem romper com essa lógica, né, mas é possível. Com altos investimentos em educação, em ciência, tecnologia, aliado a grandes avanços industriais, pode fazer com que o país ele mude, certo? E passe a integrar esse grupo de países que vende mercadorias com grande valor agregado. Um exemplo é a China, pessoal, certo? Em 1970, né, como vocês estão vendo aí no slide, a China era um exportador de arroz, petróleo, açúcar e carnes, certo? Ou seja, produtos com pouco valor agregado, né? E o comércio externo da China, né, era de 5 bilhões de dólares. Em 2017, né, o país comercializa principalmente bens industrializados e tecnologia, e o seu comércio externo, né, atualmente está aí na faixa de 4,3 trilhões de dólares. Ou seja, é possível sim romper essa lógica e passar a se tornar um país do grupo de países desenvolvidos, certo? E junto com essa divisão internacional do trabalho moderna, pessoal, veio as transnacionais, certo? Que são empresas de alto nível de organização, certo? Empresas muito grandes que atuam tanto dentro do seu país de origem quanto fora de seu país de origem. Então, junto com essa divisão internacional do trabalho moderna, junto com o processo de globalização, veio essas novas empresas, que são as empresas que dominam o comércio mundial hoje, pessoal, que são essas transnacionais. Como vocês estão vendo aí no mapa, né, esse mapa é um mapa de valor de mercado das maiores transnacionais do mundo em 2018. Vocês vão ver aí no mapa, pessoal, que a maioria das transnacionais que valem mais de 100 bilhões de dólares, né, estão todas nos países, né, todas não, né, mas sua maioria estão nos países desenvolvidos. Né? Vocês vão ver ali na América do Norte muitas bolinhas, né, que representam essas empresas aí que valem de 100 bilhões de dólares a 10 trilhões de dólares. Né? Você vai ver muitas bolinhas aí, ó, na América do Norte, na Europa, algumas na Ásia ali, né, perto da China, Japão. Então vocês veem que essas transnacionais, né, as grandes transnacionais, elas seguem essa divisão internacional do trabalho. Elas estão, né, nos países desenvolvidos. As maiores estão nos países desenvolvidos. Os países subdesenvolvidos também têm empresas transnacionais, certo, pessoal? O Brasil tem empresas transnacionais, né? A Petrobras é uma empresa brasileira transnacional. Ela não atua só no Brasil, um exemplo, né? Mas a maioria delas, as grandes transnacionais, estão nos países desenvolvidos, certo, pessoal? Alguns exemplos aí de empresas transnacionais, vocês com certeza já devem ter visto algum produto dessas empresas. Ó. Microsoft, Google, a Apple, a Nike, a Samsung, a Coca-Cola. Né? Todas essas empresas que vocês estão vendo aí são empresas transnacionais.
E existem várias outras que fazem parte do nosso dia a dia e que a gente, de certa forma, consome algum produto delas. Várias, certo? Centenas, a gente passaria o dia listando. Mas aqui eu trouxe algumas, né, das mais conhecidas empresas transnacionais atuais, ok? E essas empresas transnacionais, pessoal, elas vão ter uma lógica de produção diferente, né? A lógica de produção delas será a lógica da fábrica global. Outra coisa que só foi possível por causa do processo de globalização que a gente estudou nas últimas aulas, certo? E o que seria essa fábrica global? Eu acho que o nome já dá uma dica do que seria. Seria uma divisão, certo, da produção da empresa que não vai ficar restrita a um só país, né? Ou seja, com o objetivo de aumentar os lucros, as transnacionais estão realizando cada etapa de produção em um país diferente. Vou dar um exemplo, né? Uma fábrica ela pode produzir um componente de sua mercadoria em um país, certo? Pode produzir outro componente em um segundo país e montar esses componentes em um terceiro país, assim produzindo aquela determinada mercadoria. Ou seja, 3 países participaram do processo de produção de uma só mercadoria, certo? E por que essas empresas elas estão se espalhando pelo mundo nesse esquema de fábrica global? Por causa das vantagens locacionais, né? Uma empresa, pessoal, por causa do processo de globalização, ela não precisa mais ficar em um só país, né? Ela pode ir para qualquer país do mundo e se o país oferece vantagens a ela, ela vai escolher aquele determinado país para se instalar, né? E o que são essas vantagens locacionais? São vantagens para a empresa, que o local pode oferecer, como mão de obra barata, certo? Ou seja, trabalhadores que fazem o trabalho que a empresa necessita e recebem pouco por aquilo. Matérias-primas, ou seja, se instalar em um país que é grande produtor de uma matéria-prima que eu necessito. Um exemplo, se uma empresa precisa de muito minério de ferro, ela pode sair do seu país de origem e se instalar em um país grande produtor de minério de ferro, certo? Outra coisa é o mercado consumidor, ou seja, se aquele país tem muitas pessoas para comprar aquela mercadoria que eu vou produzir. Por isso que muitas empresas transnacionais estão se instalando na Índia e na China hoje. Por quê? São 2 países que têm uma população de mais de 1 bilhão de habitantes. Ou seja, são muitas pessoas para comprar aquela mercadoria que a empresa está produzindo. E por último, uma vantagem locacional são menos impostos, né? Então essas empresas elas também escolhem os países que cobram menos impostos a elas, certo? Para elas lucrarem mais na sua produção. E por fim, certo, pessoal, essa divisão internacional do trabalho, né, e as transnacionais e essa, vamos dizer assim, essas inovações tecnológicas que começaram a integrar, né, a produção de mercadorias, o comércio internacional, certo? Toda essa tecnologia agregada ao comércio internacional, ela fez surgir um problema, que é o problema do desemprego, certo? Existem várias causas do desemprego, né? Uma delas é exatamente essa junção da tecnologia e o mercado de trabalho, certo? A nova fase da globalização e a inserção dessas novas tecnologias no processo produtivo tem contribuído para o aumento do desemprego global, né? Esse tipo de desemprego específico, pessoal, a gente vai chamar de desemprego estrutural. O que seria isso? Seria o desemprego derivado principalmente da substituição da mão de obra pela automação, ou pela mecanização, ou pela informatização do processo produtivo. Ou seja, essas novas tecnologias elas vieram também para substituir a mão de obra. Okay? Quando essa tecnologia ela substitui a mão de obra, ela gera esse desemprego estrutural, né? Ela diminui as vagas de emprego no mercado, porque aquela vaga de emprego ela não vai voltar, né? Ela foi substituída por um desses processos, né? Ou de automação, ou de mecanização, ou de informação. Um exemplo, né? Uma fábrica montadora de carros, que troca a mão de obra lá da montagem do carro por um robô. Ou um software que consegue substituir uma pessoa em determinada tarefa, certo? E por aí vai, né? A gente tem vários exemplos de como a mão de obra pode ser substituída por tecnologia.
Então a aula de hoje é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido os principais conceitos e nos vemos logo logo. Valeu!